Olá, aluno do oitavo ano do Ensino Fundamental, do SET Desembargador Vidal de Freitas. Eu venho aqui fazer a apresentação do plano de aula, as primeiras aulas desse segundo semestre aí depois das férias. E vou apresentar o tema aqui para vocês, o conteúdo que veremos, né, nessas semanas aqui antes das avaliações. Ele será bem explicado, tanto na sala de aula como nos slides, como em vídeos que eu fizer, pois é um assunto que é bem mais interessante na computação, mas não é muito fácil de aprender. Então a base, nós vimos no semestre passado aí a base de história do computador, quais são os periféricos, quais são as partes do computador, os sistemas, quais a diferença de sistema operacional e de aplicativo. E agora nós vamos continuar vendo esses sistemas, esses softwares, mas também como são construídos esses softwares e qual o princípio básico dele, como é transportada essa informação, como é programada esses softwares aí para eles funcionarem e nos ajudar em tarefas diárias, às vezes até automatizando várias tarefas que o ser humano só automatiza e o software consegue fazer sozinho. E isso é cada vez mais uma realidade aí com a inteligência artificial, que é nada mais do que ensinar ao computador a fazer tarefas rotineiras, repetitivas, que o ser humano não conseguiria fazer com tanta rapidez e constância. E isso nós colocamos as máquinas para fazer, né? O tema desta aula dessa semana são os compiladores e interpretadores, aplicativos de uso geral e uso específico e uso genéricos, software proprietário e software livre, licenças abertas e ou livres, código binário, ordens de grandeza da informação, unidades de grandeza do sistema binário e o sistema de arquivos também vamos conhecer. Objetivos gerais: compreender conceitos fundamentais de software e sua classificação. Entender a diferença entre compiladores e interpretadores. Conhecer tipos de aplicativos e suas finalidades. Identificar diferentes tipos de licença de software. Compreender como funciona o sistema binário e sua unidade de medida. Os objetivos específicos são diferenciar compiladores e interpretadores e exemplificar, classificar aplicativos de uso genérico e específico, reconhecer a diferença entre software proprietário e software livre, conhecer exemplos de licenças abertas como GPL, MIT e Apache, entender o que é código binário e ordem de grandeza da informação, interpretar unidades como bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, relacionar arquivos e sua estrutura lógica no computador. Então, o conteúdo programado será compiladores, definição, função e exemplos, compilador da linguagem de programação Java, do Python, da linguagem de programação C, também tem compiladores de linguagem de programação JavaScript. Cada linguagem de programação tem que ser o compilador para o programador escrever e o compilador e interpretador dizer se aquele código está sendo escrito de forma correta ou contém erros. Aplicativos de uso específico, software para tarefas únicas, por exemplo, AutoCAD. O AutoCAD é um software que é usado para engenheiros projetar as estruturas de casa, de prédio, de outras obras e construções que eles queiram construir. Então, o AutoCAD é um software usado para a engenharia da construção. Photoshop, nós já conhecemos bastante que o Photoshop é uma suíte de edição de fotos. Você pode usar para editar fotos, melhorar, personalizar a foto de acordo com o seu gosto. E aplicativos de uso genérico, editores de texto, tem vários tipos de editores de texto. Exemplo, gosto de exemplificar sempre os proprietários, que são da Microsoft. Tem os editores de texto da Microsoft, que é a suíte do Office. Tem o Word, PowerPoint, Excel, são da Microsoft. E tem os livres também, que são os que não precisa pagar. Eu gosto de exemplificar o BR Office, que tem o Write,
tem o Calc e tem o Impress, que é para substituir esses softwares pagos, aí a gente usa os software livres. Planilhas, por exemplo, Excel e o Calc. Excel é da Microsoft, que faz parte do pacote Office, e o Calc é da BR Office, que é o software livre. Navegadores, temos como exemplo Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, tem o Edge da Microsoft, que é o mais novo. Antes era o Internet Explorer, agora o Edge, que foi atualizado. Software proprietário e software livre. A diferença conceitual. Exemplos, o Windows é pago, né, que é o sistema operacional da Microsoft. Linux é software livre. LibreOffice é a suíte de edição de texto que faz parte de software livres. E Microsoft Office é um software da Microsoft que contém o Word, Excel, PowerPoint, Access. É um conjunto de aplicativos que é usado no dia a dia para edição de texto e outras finalidades. E a diferença qual é? Que da Microsoft é pago e do software livre são livres, não precisa pagar. Você pode usar, pode personalizar e não precisa estar pagando licença. Licenças abertas e ou livres. Tem exemplo da GPL, MIT, Apache, Creative Commons. Código binário em ordem de grandeza. Então, do código binário, nós vamos ver que a menor unidade binária é o bit, é o 0 ou 1. O byte contém 8 bits, é uma representação que já consegue representar um caractere, por exemplo, uma sequência que consegue transmitir a informação de um caractere. E potências de 2, representação e importância na computação. Unidades do sistema binário, temos kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Por que eu estou falando aqui tudo em bytes? Porque quando o B é maiúsculo, a gente fala bytes. Kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Se o B fosse minúsculo, seria kbits, megabits, gigabits, terabits. São múltiplos de 1024. Então, 1 megabyte tem 1024 kbytes. 1 gigabyte tem 1024 megabytes. 1 terabyte tem 1024 gigabytes. Arquivos, também veremos extensões, tipos, organização em pastas. Metodologia será exposição dialogada com slides ilustrativos, demonstração prática de compiladores online e software, que eu vou demonstrar também nas videoaulas, discussão em grupo sobre licenças de software, atividade prática, conversão simples de valores binários e identificação de tipos de arquivos. Recursos, computador, projetor, slides da aula, acesso à internet, quadro branco, marcadores e também as videoaulas que eu farei fazendo as representações usando as ferramentas de framework para compilar algum software, um código. Né? Avaliação será a participação na aula, a resolução de exercícios práticos sobre o conteúdo e a prova, que é o questionário final com as questões objetivas. Atividades que nós faremos: pesquisar e listar 3 exemplos de software de uso específico e 3 de uso genérico. Converter 2 números decimal para binário e binário para decimal. Identificar a licença de software popular. Aqui está as referências. Temos um autor conhecido aqui na área da computação, Tannenbaum. Tem livros de redes, de várias áreas da computação. Aqui foi referenciado na arquitetura de computadores. Stahl também tem Free Software, software livre e sociedade livre. Sistemas operacionais também, tem os autores Silbert. E tem os livros da GNU Operating System disponível aqui nesse link. Os livros da GNU. Além disso, tem o Creative Commons, disponível em creativecommons.org. Então vamos para, aqui foi apresentado o plano, aqui vamos para a apresentação do conteúdo. Apresentação do conteúdo aqui à frente.
Então, continuando aqui com a apresentação do conteúdo, né, do SET Desembargador Vidal de Freitas, Ensino Fundamental 8º ano, sou o professor Leonílio Rodrigues de Souza. Então, bem-vindos à nossa jornada pelo universo da computação. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás do funcionamento dos programas, software, que usamos todos os dias, desde como eles são criados e até como o computador realmente os entende. Preparem-se para a viagem fascinante pelo mundo do software e do código. Então, o que são compiladores e interpretadores? Para que um computador possa executar um programa que escrevemos, é preciso que esse programa seja traduzido para a linguagem que o computador entende. O código binário é aí que entram os compiladores e os interpretadores, ferramentas essenciais no desenvolvimento de software. O compilador ele traduz o código fonte de uma vez para a linguagem de máquina antes da execução. Isso executa em programas mais rápidos, resulta em programas mais rápidos. Pense neles como tradutores que lêem um livro inteiro antes de você começar a lê-lo. Exemplos de linguagem de programação, tem C, tem C++, Pascal, Python, Java, JavaScript, e eles são exemplos de linguagem de programação. Interpretadores traduzem e executam o código linha por linha durante a execução. São mais flexíveis e permitem testes rápidos, mas podem ser mais lentos. Imagine um tradutor que traduz frase por frase enquanto você fala. Exemplos de interpretadores de linguagem, dessas linguagens de programação, JavaScript, Python, PHP. Então, quando você escreve um código JavaScript, um interpretador ele interpreta o código linha por linha. E quando você escreve um código Python, o interpretador também ele vai interpretar linha por linha. Ambos são pilares da programação, transformando nossas instruções em ações que o computador pode realizar. E cada um tem seu papel fundamental em diferentes contextos fundamentais. Ou seja, nós escrevemos o código usando os compiladores, interpretadores. O código é em inglês. Todo código de linguagem de programação realmente colocado em prática é em inglês. Então a gente escreve o código em inglês, compila ele e o computador só vai entender as linguagens de máquina, ou seja, aquele código ele vai ser traduzido para a linguagem de máquina em bits, em 0 e 1, que são pulsos elétricos. Então a máquina não entende a linguagem que nós falamos, seja inglês, português, não entende. Ele entende os pulsos elétricos, que a máquina trabalha com a eletricidade. Então todo aquele código que escrevemos ele vai ser transformado em linguagem de máquina, em assembly, que são pulsos elétricos sendo transferidos de um local para o outro, para o computador. Quando chega aquela quantidade de pulsos elétricos em um determinado local, o computador vai interpretar como uma informação. Ou seja, ele foi traduzido aquele código em inglês para pulsos elétricos. Passa por todas essas camadas de compilador, interpretador, até chegar à linguagem de máquina. Quando a máquina tem uma informação para passar para o usuário, ele manda os pulsos elétricos e vai sendo também convertido para a linguagem humana, e aí nós recebemos a informação. Aplicativos de uso específico versus uso genérico. Os aplicativos que usamos diariamente podem ser categorizados de acordo com sua finalidade. Essa distinção nos ajuda a entender a diversidade e especialização do software no mundo moderno. Usos específicos são programas criados para realizar tarefas muito particulares, eles são otimizados para uma função e geralmente oferecem ferramentas avançadas dentro do seu nicho. Exemplo, editores de fotos, Adobe Photoshop, software de edição de vídeo, Adobe Premiere, calculadoras científicas avançadas, software de CAD, como eu falei, AutoCAD, feito para engenharia. E de uso genérico são programas que atendem a uma ampla gama de funções e necessidades do usuário. Eles são mais versáteis, muitas vezes formam a base para várias atividades diárias. Por exemplo, sistemas operacionais Windows pode ser usado para várias atividades, para trabalhar, para jogar, para pesquisar. Várias atividades são feitas usando o sistema operacional que abre os outros aplicativos que vamos usar. macOS também é um sistema operacional da Apple. Suite de escritório, Microsoft Office, ele tem aplicativo para você editar texto, para trabalhar, para praticar digitação. Então, tem várias finalidades.
O LibreOffice é igual o Microsoft Office, mas é livre, software livre. Não precisa pagar para usar, não precisa estar pagando a licença. Os navegadores de internet tem o Chrome, que a gente chama de Google Chrome. O Chrome é da Google. O Firefox é da Mozilla, Mozilla Firefox. Tem o Edge também, que é da Microsoft, mas não usamos muito, usamos mais o Chrome e o Firefox. E tem vários outros navegadores, tem o Safari da Apple, tem outros tipos de navegadores, muitos tipos. Software proprietário versus software livre. A escolha do software vai além de suas funcionalidades, envolvendo também questões de licenciamento e liberdade. Existem duas categorias principais que dominam o mercado. Software proprietário. Código fechado, o código-fonte não é acessível ao público, apenas a empresa desenvolvedora. O uso controlado geralmente requer compra de licença e restringe a modificação ou redistribuição. Então, a compra de licença, você tem que pagar uma licença para usar esse software no seu computador. Suporte centralizado, suporte e as atualizações são fornecidas pelo desenvolvedor. Exemplos de software proprietário: Microsoft Windows, Adobe Photoshop, Microsoft Office. Software livre ou código aberto. O código-fonte está disponível para todos, permitindo estudo, modificação e distribuição. A liberdade oferece as 4 liberdades: o uso, estudo, modificação e distribuição. Comunidade. Desenvolvido e mantido por uma comunidade de colaboradores. Geralmente essa comunidade é na internet. Tem os colaboradores lá que são cadastrados numa comunidade e eles conseguem resolver os problemas do software e redistribuir para uso livre sem pagar. Exemplo de software livre é o Linux, tem várias distribuições Linux, tem o Ubuntu, tem o Debian, tem o Linux KDE, tem o Educacional, o LibreOffice, o pacote para edição de texto, tem o Write, que é igual ao Word, tem o Calc, que ao invés de você usar o Excel, você usa o Calc, tem o Write Impress, que ao invés de usar o PowerPoint, você pode usar o LibreOffice Impress. E tem o que tem na Microsoft Office, tem no LibreOffice. Só muda alguns botões, mas a mesma funcionalidade. O GIMP também é livre para edição de fotos. O Mozilla Firefox é o navegador, que é software livre. Essa dicotomia tem um impacto significativo não apenas na economia e no acesso à tecnologia, mas também na educação, incentivando a colaboração e a inovação. Licenças abertas e ou livres. As licenças são o coração do software livre e de código aberto, definindo as regras para uso, modificação e distribuição. Elas garantem que a liberdade do software seja mantida. Licenças abertas, open source, permitem o uso, estudo, modificação e distribuição do software, desde que certas condições sejam mantidas. Exemplo, atribuição do autor, manutenção da mesma licença. O foco é mais na metodologia de desenvolvimento e acesso ao código. Exemplos: licença MIT, licença Apache 2.0. O impacto e importância. Essas licenças são cruciais para promover a colaboração, a inovação tecnológica e o acesso equitativo ao conhecimento. Elas permitem que projetos cresçam e se desenvolvam de forma descentralizada, impulsionando avanços significativos na computação e em diversas áreas. Licenças livres, free software. Um subconjunto das licenças abertas focadas nas 4 liberdades do usuário: a liberdade de executar o programa por qualquer propósito, a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, a liberdade de redistribuir cópias e a liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas. Exemplos dessas licenças: GNU General Public License, GPL, GNU License General Public License, GLGPL. A escolha da licença é uma decisão importante para desenvolvedores, afetando diretamente como suas criações podem ser usadas e contribuições pela comunidade. Vamos aqui falar um pouco mais sobre o binário, que é muito importante para o computador, o hardware, para a programação, tem que entender sobre binário. No coração de toda a operação computacional está o código binário, a linguagem mais fundamental que o computador entende. O computador entende pulsos elétricos. Se ele recebe o pulso, ele entende como 1. Se ele não recebe o pulso, ele entende como 0. Então, é 0 ou 1 para o computador.
ele é composto exclusivamente por dois símbolos, 0 e 1. Bits, cada bit, 0 ou 1, é um bit, dígito binário, a menor unidade da informação. Instruções, são sequências de bits que formam instruções que o processador interpreta para realizar a tarefa, desde somar números até exibir uma mensagem. Lógico, o sistema binário é ideal para computadores porque pode ser facilmente representado por estados elétricos. Ligado é 1, desligado é 0. Exemplo, uma sequência como 0100100, 0101011, 010100001 pode ser a representação binária da palavra olá. Tá vendo aí como o computador entende palavras? Ele pega, o interpretador, o compilador, ele pega essas letras que nós escrevemos e transforma em bits, que o computador vai entender e vai conseguir interpretar. Ordem de grandeza da informação. A informação digital é medida em unidades que crescem exponencialmente, permitindo-nos quantificar desde o menor caracteres até terabytes de dados. Bit é a menor unidade de informação, que é o 0 ou 1. O byte é composto de 8 bits, representa um único caractere, uma letra, um número ou um símbolo. Kilobyte, aproximadamente 1000 bytes, uma página de texto simples tem cerca de 10 kilobytes. Megabyte, aproximadamente 1000 kilobytes. Uma música MP3 pode ter 5 megabytes e uma foto de alta resolução de 2 a 5 megabytes. Gigabyte, aproximadamente 1000 megabytes. Um filme em alta definição pode ter de 4 a 8 gigabytes. Smartphone e pendrive são medidos em gigabytes. Terabytes, aproximadamente 1000 gigabytes, usado para medir a capacidade de discos rígidos de computadores e servidores. Então, aqui eles vão, um byte é 8 bits, né? 1 kilobyte é 1024 bytes, 1 megabyte é 1024 kilobytes, 1 gigabyte é 1024 megabytes, 1 terabyte é 1024 gigabytes. Então, pense aí que você tem 1 giga. Você tem 1 giga, você tem 1024 megabytes. Se você tem 1 tera, você tem 1024 gigabytes. Certo? Deu para entender? Essa hierarquia nos ajuda a entender o volume de dados que armazenamos e processamos, desde um simples texto até a complexidade de um banco de dados gigante. Unidade de grandeza no sistema binário. Embora no dia a dia arredondamos para a potência de 10, no sistema binário a unidade de medida são baseadas em potência de 2, o que é crucial para a precisão da computação. Essa diferença é importante para engenheiros de software e hardware, mas também para usuários que percebem essa discrepância ao verificar o tamanho de um disco rígido ou a capacidade de uma memória RAM. Por exemplo, um disco rígido de 1 terabyte de um fabricante pode ser percebido pelo sistema operacional como 0,909 terabytes, devido à diferença entre o cálculo decimal base 10 e o binário base 2. Aqui temos 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte e 1 terabyte. A diferença aí de tamanho que temos de 1 byte para 1 terabyte. A diferença é enorme. Principais ferramentas e representações. Para ilustrar o que aprendemos, vamos ver algumas das ferramentas mais comuns e representações visuais dos conceitos que discutimos. Aqui está a representação de um código aqui. Ele está sendo representado em um dispositivo móvel, um celular, que é um código em Java aqui, que está definindo uma função, um código simples aqui, um Hello World. E aqui já está um código maior numa tela de um computador aqui, demonstrando aqui como é que o programador programa. Ele usa código, os compiladores são coloridos para dar
é uma ilustração de variáveis, o que é palavras comuns, o que são variáveis, o que são números, o que são textos, então é colorido. O Node.js é um framework usado para programação, é uma ferramenta também. E aqui está o exemplo aqui de reaproveitamento de código. Você tem um código para um site, você pode reaproveitar ele para fazer um aplicativo móvel. Outra ilustração aqui da robótica na computação, na programação. Ou seja, os robôs hoje em dia estão sendo programados através de códigos e você consegue programar, fazer o seu código e o robô, que é um computador, nada mais que um computador, ele interpreta e faz a função que você manda. E aqui temos a CPU, que é o principal cérebro do computador, que faz todos esses cálculos aí que tem nos códigos. Essas imagens nos ajudam a visualizar tanto as interfaces quanto com as quais os programadores trabalham, quanto os processos invisíveis que acontecem dentro do computador. Então, a importância do conhecimento em software e código. Chegamos ao fim da nossa apresentação de slide, mas a aprendizagem continua. Entender o universo do software e código é mais do que apenas conhecer termos técnicos, é compreender o mundo digital que nos cerca. Como o software funciona, compreender compiladores, interpretadores, nos dá uma visão clara de como as linguagens de programação se tornam programas executáveis. O uso consciente e ético, conhecer os tipos de software, proprietários versus livres. Então você pega um computador, você não pode estar instalando software proprietário se você não vai pagar licença. Então você dá preferência a usar o software livre. Ao invés de você instalar o Windows e craquear lá, você prefere instalar o Linux, uma distribuição Linux que funciona muito bem e tem todos os aplicativos que você precisa lá. E licenças nos permite fazer escolhas informadas e promover práticas éticas no uso da tecnologia, principalmente para quem vai trabalhar em empresas ou instituições públicas, não pode estar pegando software proprietário e craqueando sem licença. Por quê? Porque a empresa pode sofrer um processo e os processos que a Microsoft aplica ou qualquer empresa de software proprietário e a justiça manda até acabar com a empresa e pagar para conseguir pagar a multa, porque a multa é muito alta. E licenças nos permite fazer escolhas informadas e promover práticas e éticas no uso da tecnologia. Então é tanto ético como seguro não estar craqueando software em empresas ou instituição pública. Por quê? Porque a multa pode chegar a levar a empresa à falência. O mundo digital, dominar os conceitos de código binário e unidade de medida é fundamental para navegar e entender a infraestrutura do mundo digital. Esperamos que essa apresentação tenha despertado sua curiosidade, incentivado vocês a explorar ainda mais o fascinante mundo da tecnologia. O futuro é digital e o conhecimento é a chave para construí-lo. Então, nessa aula, nós entendemos conceitos básicos sobre binário, sobre software livre, software pago e é uma base para continuarmos aí entendendo sobre software binário, sobre a programação, sobre linguagem de programação e peço que todos leiam com atenção, estudem os slides, assistam os vídeos mais de uma vez, porque teremos também cálculos de conversão de binário para decimal, decimal para binário, e de acordo com o tempo podemos fazer até cálculos mais complexos, né? Então, ficamos por aqui e até mais.